A paz e a graça de nosso Salvador, Cristo Jesus, Senhor de toda a terra, Criador dos céus, da terra e do mar. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para poder levar a mensagem de Deus direto para o seu coração. Abramos as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Amada igreja, povo de Deus, eu estou aqui neste dia para falar para você, filho e filha de Deus, que você é bem-aventurado quando tu és perseguido por causa da justiça. A justiça nada mais é do que a palavra de Deus. A justiça nada mais é do que o nome do Senhor Jesus Cristo. A justiça nada mais é do que você andar em retidão, ter uma vida reta, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, pregar, evangelizar e divulgar, pois a palavra mostra, ela diz que todo aquele que prega a justiça é perseguido. Todo aquele que professa a justiça é perseguido. Todo aquele que vive a justiça é perseguido. Então, amado, amada de Cristo, amado, amada de Deus, dê graças a Deus, dê glória a Deus, louve ao Senhor Jesus Cristo, porque sobre ti repousa o Espírito de Cristo, Senhor nosso. Mas como devemos portar? Devemos tirar a espada e combater frente a frente como soldados, porque somos soldados de Cristo? É isso que Cristo nos ensina? Devemos lutar? Devemos rebater? Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, 43, na Bem-aventuranças, ele diz: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vós sejais filhos de Deus. Olhe para cá. Deus está pedindo para a igreja amar os ímpios. Deus está pedindo para a igreja amar os adversários. Deus está pedindo para a igreja perdoar, orar por aqueles que nos perseguem. Deus não está pedindo que o povo de Deus lute. Deus não está pedindo que o povo de Deus corte a orelha, como fizeram com o servo do sacerdote quando o mestre Jesus foi preso. Deus não ensina a lutar. Deus não ensina a brigar. O Senhor nos chamou à paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Em Lucas capítulo 9, acontece um fato inusitado. Jesus, sabendo que era chegado a hora da ascensão, a hora de ir para o Pai, ele parte em direção a Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 55.
E eles param numa aldeia de samaritanos. E Jesus ali pede para que eles preparem uma pousada para o mestre, para ele. E o povo da cidade viu que eram judeus, pois os samaritanos não se davam com os judeus naquele tempo. E não aceitaram Jesus nem os discípulos naquela cidade. E voltando os discípulos, eles disseram: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus, voltando, se os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Sabe o que eu vejo, povo de Deus? Que a própria igreja não sabe que espécie de espírito que ela é. Sabe o que eu vejo? Os líderes evangélicos não sabem que espécie de espírito eles próprios têm. Jesus falou aqui, não foi para qualquer um, foi para Tiago e João. Jesus disse aqui para os discípulos dele, para os pastores, para os missionários, para os apóstolos, para os profetas, profetisas, obreiros. Deus é amor. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Amada igreja, em Mateus 26, quando Jesus é preso, quando Jesus está orando no Getsemane e ele diz: é chegada a hora, aí vem os nossos adversários, os nossos opositores. Um dos discípulos, chamado Judas, que teve o propósito de trair o Mestre Jesus, ele vem com os chefes, ele vem com os soldados para mostrar quem era Jesus, aonde Jesus estava, e com um beijo ele traz a Jesus. E naquele momento, um dos discípulos de Jesus desembanha uma espada e corta a orelha de um dos servos do sacerdote, decepa a orelha. E Jesus naquele momento diz: pare, porque aquele que viver da espada morrerá. Eu vim para cumprir a minha missão. Ei, igreja, Jesus disse: eu posso pedir ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. E Jesus opera um milagre ali. Jesus, ele repõe, ele reconstitui a orelha daquele discípulo do sacerdote. Deus é amor. Ele não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A função da igreja é pregar, é evangelizar. A função da igreja é divulgar e propagar o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta, líder de igreja. Eu quero te fazer uma pergunta, teólogo. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos discípulos, quantos apóstolos sobreviveram e tiveram a morte natural? Estudos falam que somente um, João. Ei, povo de Deus, quantos homens foram sacrificados, sacrificaram a sua vida pelo Evangelho? Voltem na Bíblia.
Quantos homens morreram pelo Evangelho, mas morreram pregando, não morreram brigando. Quantos homens deram a sua vida pelo amor a Jesus Cristo. Tiago, João Batista foram decapitados, perderam a cabeça por amor de Jesus Cristo. Não brigaram por amor de Jesus Cristo. Não mataram, não se destruíram por amor, mas deram a vida por amor a Jesus Cristo. Pedro deu o maior exemplo. Não, eu não quero morrer como meu mestre, mas de cabeça para baixo, porque dele é a glória e para ele é a honra pelos séculos dos séculos. Ser cristão é dar a sua vida. Por isso, Jesus, ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la. Mas aquele que guardar a sua vida, perdê-la. Ei, igreja, ei, povo de Deus. Você sabe o que Jesus ele disse para Tiago e João em Samaria, quando eles pediram para descer fogo dos céus nos ímpios, naqueles que estavam perseguindo eles, naqueles que estavam criticando eles, naqueles que estavam gozando eles, zombando deles? Senhor, manda fogo, como fez Elias. Jesus falou para ele: meus discípulos, eu não vim destruir o homem, eu vim salvar o homem. Vós não sabeis de que espírito sois. Meus discípulos, eu não vim matar o homem, eu vim dar vida para que eles tenham vida em abundância. Eu não vim para fechar a porta. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, sou a única porta. Todo aquele que entrar por mim passará, sairá e achará pastagem. Meus discípulos, eu não vim para apagar a luz dos homens. Eu sou luz, eu sou a luz do mundo. E todo aquele que andar comigo andará na luz. Meus discípulos, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Igreja, eu quero deixar um versículo, Hebreus. Busquem a paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Prossigam em conhecer o Senhor. E não somente conhecer, em viver a palavra de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a comunhão do Divino Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, esteja com cada um agora e sempre. Deus os abençoe.